Olá! Nesta nossa conversa, vamos olhar com mais calma para aquelas reações que, muitas vezes, a gente tenta esconder, sabe? O choro que aparece sem avisar, a mania de deixar tudo para depois, a ansiedade. Mas, e se, olhando pela lente da neurociência, a gente descobrisse que o que parece fraqueza é, na verdade, uma das nossas forças biológicas mais inteligentes? Para começar, a proposta aqui é um pouco diferente. Antes de qualquer teoria, de qualquer explicação, vamos fazer uma pequena pausa e trazer atenção para a experiência do corpo. Como ele está se sentindo neste exato momento. Então, fica aqui um convite bem simples. Antes de a gente entender qualquer coisa, vamos apenas perceber como as coisas estão por dentro, agora, sem precisar analisar, sem precisar julgar absolutamente nada. Não tem nada para consertar, nada para mudar. É só um convite para notar o ritmo que já existe aí. O ar que entra, o ar que sai. Apenas isso. Ok, agora vamos trazer para a conversa uma voz que, olha, talvez seja bem familiar, aquele crítico interno, sabe? Que vive questionando nossas reações mais espontâneas. O choro, por exemplo. Quantas vezes ele não é visto internamente como um sinal de fragilidade, de falta de controle? É uma história que a gente se conta com frequência. Ou a dificuldade de concentração que rapidinho vira uma prova de que algo está errado com a gente, de que a nossa mente está falhando. E a procrastinação? Ah, essa então, quase sempre leva o carimbo de preguiça ou de falta de disciplina. Uma falha de caráter que a gente precisa superar a qualquer custo. Mas e se a gente virasse a chave? E se nada disso for um defeito pessoal? E se, na verdade, forem mecanismos biológicos super inteligentes que o nosso sistema nervoso criou justamente para nos proteger? É exatamente aqui que a neurociência entra em cena e muda o jogo. Ela mostra pra gente que essas reações não são problemas a serem resolvidos, mas sim ferramentas sofisticadíssimas de sobrevivência. A grande sacada é essa: a gente para de usar rótulos de julgamento e começa a entender a função biológica por trás. O que a gente chama de fraqueza pode ser um reset do nervo vago. A preguiça, uma queda de dopamina necessária. O drama, uma desintoxicação de neurotoxinas. E a covardia, uma resposta de congelamento para nos manter em segurança. O choro, por exemplo, não é só emocional. Hoje a gente sabe que é um processo físico que literalmente limpa o nosso corpo. As lágrimas de emoção, elas carregam neurotoxinas e hormônios de estresse que precisam ser eliminados. É uma faxina interna. E olha só que processo incrível! O choro funciona como um botão de reinicialização para o sistema nervoso. Tudo começa com uma sobrecarga emocional, né? O sistema atinge um limite. Isso ativa o nervo vago, que acalma o corpo. Como resultado, a atividade no nosso centro do medo diminui e, por fim, a clareza mental volta. E esse padrão se repete em muitas outras experiências que a gente costuma julgar. Cada uma delas tem uma função biológica de proteção. Procrastinar não é falta de disciplina, é autoproteção. Ansiedade não é falta de controle, é o nosso sistema de detecção de ameaças funcionando a todo vapor. Então, o que muda com esse entendimento todo? Olha, muda tudo. A gente sai da autoculpa e entra na autorresponsabilidade. Uma responsabilidade que não vem da crítica, mas sim da compreensão profunda de como a gente funciona. Esse conhecimento nos dá uma liberdade real. Uma liberdade daquelas narrativas antigas que nos ensinaram a ver nossa própria biologia como um inimigo, como uma fraqueza. É uma mudança fundamental na forma como a gente se percebe. A verdadeira responsabilidade, então, passa a ser se alinhar com a nossa realidade biológica, em vez de brigar com ela. É sobre honrar nosso sistema, respeitar nossos limites e, o mais importante de tudo, parar de lutar contra quem a gente é. E isso nos leva ao ponto talvez mais poderoso de todos. A gente precisa reformular o que realmente significa ser forte. O objetivo, no fim das contas, nunca foi deixar de sentir. É sobre entender, acolher e saber navegar por essas reações com consciência. É ali que mora a verdadeira força. E fica aqui um lembrete fundamental. O nosso corpo está sempre trabalhando a nosso favor, nunca contra. Cada reação, por mais desconfortável que seja, é uma tentativa de proteção. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Talvez a liberdade que a gente tanto procura não seja sobre ter controle absoluto, mas sobre ter a permissão de ser total e biologicamente
humano.